mundo aí? Todo mundo aí. Coisa boa. Quem é que é a primeira vez que vem? Sejam bem-vindos. Os outros também. Coisa boa. Ah, veio de novo! Que bom! Então tá, deixa eu dar os avisos da semana antes da gente fazer a nossa palestra. A gente tem sábado agora às 10 horas da manhã o trabalho das benzedeiras, esse? Também das benzedeiras, em que vão ensinar a confeccionar o terço, fazer o seu próprio terço. Né? A gente é uma casa universalista, para os que estão vindo hoje. Universalista a gente tem um monte de coisa, e não só Umbanda é nas quintas, né? E você poder confeccionar seu próprio terço, já vai rezando ele, né, Vanessa? Já vai rezando ele enquanto está fazendo. Terço para nos ajudar a rezar lá fora na vida, para nos proteger. Terço é um amuleto que a gente liga o nosso psicológico, aquele amuleto, para a gente conduzir a nossa forma de conexão com a espiritualidade. Quem quiser se inscrever para esse trabalho, ele é às 10 horas, sábado, pega o telefone com a Clecília ali fora, da Vanessa, e se inscreve, tá bom? E a gente tem também a apometria Siderium, que é no domingo. Apometria é a expansão dos corpos. E essa Siderium especificamente é ligado lá com os povos estelares. Maravilhoso esse trabalho. O professor é lindo e incrível. Sou eu. Tá? E na semana a gente sempre tem alguma coisa. Na próxima segunda a gente tem estudo teórico sobre a Umbanda, a gente vai falar sobre os pretos velhos, tá? Na segunda-feira de noite. Na terça a gente tem o trabalho de cura com o César e a Rosane, quem mais? E a Bina, que é durante o dia, tem que reservar o horário lá também para vir, tá? Na quarta a gente não vai ter nada, na quinta a gente tem Umbanda semana que vem de novo, e sempre vão ter trabalhos. A gente tem trabalho xamânico, que vai ter sábado de noite também. Então, a gente tem tudo que é coisa aqui. Quem quiser conhecer, quem quiser participar, sentir no coração, vai. O importante, quando a gente está num local firmado com a espiritualidade, é a gente não se forçar a coisa nenhuma. Quando a gente se força, a gente está pronto para ser refém. Sabe? Acho que alguém aqui já passou em casas que você era obrigado a estar ou tinha o medo como base, né? Ah, se você não vir nas benzedeiras no sábado, pode acontecer uma coisa terrível com você. Bobagem. Cada um tem que sentir no coração, porque senão nem vai fazer direito de trabalho. Concordamos? Então, mais para trás. Agora vou ter que ficar aqui. Então é sempre a gente, quando a gente está na busca espiritual, é sempre lembrar, está me fazendo bem para o coração, eu estou me sentindo leve com isso, me deu vontade de estar, seja lá qual trabalho que você sinta, de participar, vem firme. Se forçou, não vai dar. Essa coisa que usavam e ainda usam em muitos lugares, e não estou falando só de Umbanda, mas a religião por muito tempo falou através do medo. Então, você está cheio de problemas porque você não buscou Deus. Você está cheio de problemas porque você não buscou a Umbanda. Você está cheio de problemas porque não foi nos evangélicos. Você está cheio de problemas e sempre tinha um... Quando nós estamos com a mediunidade expandida, sim, a gente vai se sentir meio baratinado um pouco, porque mediunidade é mediar o mundo físico com o mundo espiritual. Então, óbvio que misturando as duas coisas sem a gente saber lidar, às vezes a nossa cabecinha bagunça um pouco. Mas estudo ajuda, passe ajuda, vir na consulta ajuda, vir na palestra ajuda, tá? Mas não significa que não tem jeito a sua vida, né? Sua vida está terrível. Hoje, a gente está fazendo, hoje o nosso trabalho aqui, Márcia, tu tá aí? Que saudade! Pronto, já falei, agora que eu vi a Márcia. Cláudia? Eu sempre troco o nome dela, e não foi por gosto dessa vez. Fazia tempo, era tanto tempo. Se tu demora um pouquinho mais, te chamo de Patrícia. Hoje o nosso trabalho é com os guardiões, que na Umbanda antiga chamam de Exu e Pombagira.
Eu tô com que guia? Uma guia normal de preto velho. Tem uns que estão com guia de guardião, né? Mas cada um que está sentindo no seu coração. Nós precisamos aos poucos ir desmistificando tudo que a gente se enfiou. Nas crenças que colocaram na nossa cabeça. Colocaram um monte de coisa na nossa cabeça. Eu, que sou da Umbanda desde os 7 anos de idade, tive que tirar coisa da minha cabeça, porque ensinaram de tudo que é jeito. Para vocês terem ideia, Exu, na época que eu era gurizinho, novinho, que nem esse aqui, que idade tem? A Lara tem 4. Um 4. Ali deve ter 9. Quando eu tinha 7, 8, 9. Para vir Exu, era da seguinte forma. Não tinha sessão aberta de Exu. Passou da meia-noite os trabalhos normais, virava para Exu. Passou da meia-noite, Exu vai chegar. Aí apagava as luzes todas. Meu Deus do céu. Opa, apaguei errado. Apagava tudo e apagava as do fundo. E era um pânico que dava nas pessoas. Né? Era um medo que acontecia nas pessoas. O Exu está chegando. E Exu nada mais é do que o nosso guardião. Pombagira nada mais é do que os nossos guardiãos. Por isso que a gente chama de guardião e guardiã aqui. Né? Mas colocaram de diversas formas. E só você para escolher tirar as crenças que botaram na sua cabeça. Apavoravam com esses seres. E esses seres são só espíritos, que nem os outros. Semana passada a gente teve caboclo. Não teve caboclo? Espírito. Olha que loucura. Exu e Pombagira, guardiões, espíritos. Pretos velhos, espíritos. São espíritos, cada um numa nuance. Eu costumo fazer um comparativo de uma empresa. A empresa não tem seus setores? Pega uma empresa de uns 15 andares, não tem os seus setores na empresa? Tem a tesouraria, tem o RH, o que mais tem na empresa? Tem outras coisas nas empresas, né? Contabilidade. Cada um no seu setor. O pessoal da tesouraria trabalha de um jeito, o pessoal da contabilidade trabalha de outro, e o pessoal da administração, do RH trabalha de outro. E é assim no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual não é que nem um edifício que eu fiz a comparação, não é assim de baixo para cima. É assim, ó. Cada um no seu setor, a mesma linha. A mesma linha. Estou explicando direito esse negócio? Sim. Então cada um tem uma função. Os Exus e Pombagiras, as Pombagiras, eu já vou falar delas, mas os Exus especificamente, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem espíritos que têm a função de nos cuidar, nos guardar, nos conduzir. Todo mundo, sem exceção. Pode alguém gritar, não, eu não tenho, tá ali, pode não ter aparecido, não ter dado oi, mas tá ali, que ele cuida, que ele conduz na sua vida. E esses seres, a gente considera como se fosse a polícia do astral. Sempre faço essa comparação. A polícia do astral. A função deles é ir para o meio da treva, brigar, é defender, mudar, fazer um levante, carregar espíritos que estão ainda em inconsciência, ou ainda achando que conhecem o mal, né? Tem espírito que escolheu ser mal. Não são Exu e Pombagira. Não são esses. E tem gente que muitas vezes acredita que são esses. Não são. Né? Mas eles conduzem. Exemplo, polícia do astral, exemplos. A gente está aqui sentado agora, conversando. De repente começa um tiroteio lá na esquina. Traficante que não sei quem, sei lá, começa um tiroteio. Vocês vão levantar aqui e vão lá resolver? Tem algum policial no meio? Da outra vez tinha, na outra palestra tinha, eu sou policial, então tu vai. Passa pra lá. Mas, quem é que vai vir ali resolver esse tiroteio? A polícia. E a polícia vai chegar fofa? No meio de bala para tudo que é lado? Não, a polícia vem gritando, vem dando tiro também, vem dando pesada, vem dando, agarrando, jogando longe, dando tiro, matando, fazendo acontecendo. Porque é a força que tem que colocar para parar aquilo ali. E os Exus têm essa potência. Quando tem alguma coisa muito trevosa para ser limpa no espiritual, eles vêm mais trevoso que os trevosos. Mas eles não são trevosos. Expliquei? Bem assim. Só que não é da essência deles ser trevoso. Assim como o policial que depois que foi no tiroteio vai para casa, fica pensando nisso. O policial que está com a cabeça alinhada, né? Tem muitos que desalinharam a cabeça até por ver muita coisa difícil. Aí desalinha a cabeça. Mas o que está com a cabeça alinhada
Vai fazer o quê? Vai para sua casa, vai ver sua família, vai dar tudo certo, vai abraçar, tudo tranquilo. Os Exus é a mesma coisa, eles não desalinham a cabeça porque eles já têm uma outra função, né? Porque eles não estão no corpo. E eles nos protegem, eles nos cuidam. Muitas vezes o pessoal fala, o seu anjo da guarda lhe cuide. O seu anjo da guarda é um Exu. É uma pombagira. As pombagiras, elas vieram com a função de libertar o feminino. Primeiro veio Exu, 1915 chegou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, depois chegou os Pretos Velhos e depois chegou Exu. Não vou contar a história da Umbanda hoje, já contei 150 vezes para vocês, mas quem quiser me chama que eu mando, para você ler o e-bookzinho, tá? Tem até um vídeo muito bom sobre a história da Umbanda. Mas os Exus, quando chegaram, eles vieram para organizar, botar ordem e principalmente mostrar os ocultos do ser humano. É onde o Exu trabalha, nos ocultos. Aquilo que a gente não fala. Tá todo mundo com cara de santinho aí, faz as caras de santinho, vem ver. Tudo com cara de santinho, tudo fofo, né? A gente tá na Umbanda, a gente é fofo. Né? A gente é amoroso, né? Mas o Exu, o seu guardião, sabe do seu íntimo, de coisas que você já fez, de coisas que você sente e muitas vezes está freando, coisas que você faz no oculto lá fora, ele sabe tudinho. Então, às vezes, a gente precisa de uma palavra, de um alinhamento, o Exu vem dizer mais forte um pouquinho, bom, mas tu está fazendo sempre aquela mesma coisa, não muda nunca aquilo lá, está sempre se colocando abaixo dos outros para os outros gostar de você. O Exu já falou isso uma vez, muitas vezes. E quantos de nós não faz isso para ser bonzinho, para ser aceito? Aí a gente é bonzinho para ser aceito, reduz a nossa potência e Exu tem que ir lá nos balançar e dizer, seja tu, seja você, vamos se organizar. Não é assim. Então eles são mais fortes um pouquinho para nos conduzir nisso. Nessa época que Exu começou a chegar, ele foi chamado de demônio pela igreja. Por quê? Porque vinha dando gargalhada, vinha fumando charuto, vinha tomando cachaça. Hoje em dia não precisa mais nada disso. A cachaça em si, a gente tem um copinho ali, né, César? Yes. Em algum lugar aí, tá ali um copinho de cachaça. A cachaça não é para o médium beber. A cachaça é para ser usado o éter para limpar o ambiente. Só isso. Então não precisa passar por dentro do médium. Aí alguém pode levantar a mão, mas Lu, lá na casa... A casa está fazendo o trabalho dela. Lá na casa que ainda usa bebida alcoólica, está fazendo o trabalho dela do jeito dela. O dia que achar que deve fazer diferente, vai fazer diferente. Pronto. Aqui a gente recebeu instruções há muito tempo que não precisava do álcool no médium. Era só o álcool num copinho ali para usar o éter, para ser limpo. Por que para usar o éter? Porque Exu trabalha mais terra com a gente. Exu trabalha mais diretamente com as nossas coisinhas. Né? Então ele precisa do éter para ir transformando as energias mais terrenas. Estou explicando, né? Tá saindo a explicação? Sim. E lá na época que Exu começou a chegar, começou a botar para fora tudo que o ser humano era contido. Imagina, 1920, 1925, 1930. Se hoje ainda tem gente extremamente social, imagina naquela época. Social, olá, vim na Umbanda hoje, como é que a senhora está? Está tudo certo? De repente eu não tenho nem vontade de conversar com ninguém, mas eu estou aqui cumprimentando as pessoas e dando um sorrisinho, porque eu sou uma pessoa do santo, né? Eu sou santo. Esse social era na comunidade toda. Às vezes a gente ainda faz social. Quem é que fez social essa semana? Eu fiz. Como me deu ruim o social. Quando eu vi, por que eu estou fazendo social? Não xinguei a pessoa, porque não era culpa da pessoa, era eu mesmo que estava no automático. A gente entra nesse automático. Esse automático do social foi rompido com a chegada de Exu naquela época. O médium estava louco para dar uma gargalhada, para soltar sua felicidade, sem precisar estar se encaixaçando, né? Sem precisar estar num bar para fazer isso. Quantas vezes a gente já foi para um bar para fazer isso? Eu vou lá para o bar para desopilar um pouquinho, eu vou lá para o bar para botar para fora as coisas, para esquecer o amor que eu perdi. Sei lá, a gente sempre arranjava uma desculpa para ir beber no bar. Alguém já foi beber no bar ou só eu? Só eu. Olha aí. Só eu lá no bar, sozinho. Não apareceu ninguém lá no bar. Se existisse só nós no mundo, só estava eu no bar, então.
Mas aí a gente ia pro bar com muitos motivos, e quem ainda bebe, quem ainda utiliza o álcool, né? Eu tomo um vinho de vez em quando, tomo uma cervejinha de vez em quando, mas que momento que eu bebo? Quando eu estou feliz. Para celebrar. Para celebrar. Cuide muito quando você utiliza o álcool. Aquela coisa de afogar as mágoas pioram depois. Não sei se já perceberam. Alguém já afogou as mágoas aqui? Uma vez eu fui apaixonado. Quando jovem eu era apaixonado. E aí quando jovem eu era muito apaixonado por uma moça que também me amava. Ela amava eu e toda a vila. E aí de vez em quando eu pegava um garrafão de vinho, minha irmã não tá aí para confirmar, ela fazia isso comigo. Pegava um garrafão de vinho, ia pra esquina ali até no frio, não sei como eu consegui ficar no frio bebendo vinho naquela época. Um garrafão de vinho e falando da guria, porque é fulana, e bebendo e afogando as mágoas. Depois passa o álcool, passa de um ponto, a gente já tá chorando, né? Aí a gente tá chorando. O álcool tem a função de botar pra fora, tá? Exatamente por causa do éter e do próprio álcool. O álcool tem a função de botar pra fora o que a gente é aqui dentro. Por isso que tem gente que bebe e fica macho e macha, não tem? Uns que bebem e ficam agressivos. Tem gente que bebe e fica chorão. Tem gente que bebe e fica alegre, só que no dia a dia não está alegre. O álcool vai mostrando algumas coisinhas. Então, quando a gente for utilizar o álcool, cuide para utilizar só para celebrar. Só quando você já estiver bem. Quando você não está bem, não pega álcool. Quer dizer, quer pegar, pega, vai se ferrar, mas pega, né? Não pega álcool quando você não está bem. Porque o álcool vai botar mais para fora ainda isso, e as depressões, as ansiedades e um monte de coisa muitas vezes pioram com esse movimento. Expliquei, né? Do álcool. E os Exus, eles são ligados a esse éter, porque eles também têm a função, assim como o álcool, só que uma função muito mais elevada do que o álcool, tem a função de colocar para fora tudo aquilo que a gente é. Então, quando o Exu está no mundo, tem gente hoje que estava sentindo uma dor no estômago, tem gente que sentiu uma dorzinha de cabeça, tem gente que sentiu sono, tem gente que está no celular e não solta, tem gente... tem gente... Tô brincando, calma, sorri. Tem gente que sentiu alguma coisa antes de vir. Porque essa energia de Exu já começa a botar para fora a nossa espontaneidade. E muitas vezes a gente não sabe como ser espontâneo, a não ser com aquelas pessoas que a gente se sente mais seguro. Concordamos? Aí eu vou para um lugar que eu conheço as pessoas mais ou menos, ou que eu nunca vim, que o pessoal que nunca veio, né? Nunca vim. Como é que eu vou ser espontâneo lá no meio? Como é que eu vou conversar numa boa lá no meio? Porque o espontâneo não é mais por estar reagindo às pessoas do ambiente. O espontâneo é você ser você independente do ambiente. E isso é um grande trabalho. Às vezes as pessoas querem prosperar na vida e não percebem que ela corta a prosperidade é extremamente ligada à espontaneidade, tá? Vou repetir essa frase. Quer que eu repita? A prosperidade é extremamente a espontaneidade. Ligada à espontaneidade. Então, se eu estou espontâneo, se eu estou feliz, se eu estou bem, as coisas vão fluindo. Vão fluindo, vão acontecendo. Eu estou bem, eu estou uhul, né? Estou motivado para as coisas acontecerem. Mas aí chega alguém da minha família que eu não consigo ser espontâneo, eu me encolho. Aí chega um local que normalmente eu não me sinto bem, ou um local que eu acho que eu tenho que ser de outro jeito, que eu tenho que botar outra máscara. A gente foi formado nas máscaras, né? Cada um faz um tipo conforme o lugar que está. Então eu vou reduzindo a minha potência de prosperar, não só em dinheiro, mas a minha potência de prosperar aqui na Terra, no trabalho que eu tenho que fazer aqui na Terra, aquilo que você escolheu, me avisem para mim dar ré nessa coisa, aquilo que você escolheu de fazer aqui nessa Terra, a gente vai se encolhendo e vai perdendo potência. Por isso que às vezes a gente demora nas situações. A gente demora a perdoar as pessoas. Porque quando a gente tem uma rusga com alguém... Botei eu e a Cláudia uma rusga agora, Cláudia. Quando eu tenho uma rusga com a Cláudia, a gente fica espontâneo na frente de uma pessoa que a gente sabe que a gente tem uma dificuldade?
normalmente a gente se encolhe. E quando foi pregado para nós lá atrás, por Jesus e mais uns mestres, que a gente refaça, que a gente perdoe, que a gente não leve para o pessoal as coisas, era exatamente para a gente conseguir cumprir o nosso trabalho aqui na Terra. Não só o trabalho mediúnico, mas tudo que você se propôs a fazer. Quantas coisas que você está fazendo aqui nessa Terra que está forçado, que está difícil, que está trazendo preocupação. Ocupação prévia. Preocupação é ocupação prévia, concordamos? Né? Eu estou me ocupando antecipadamente com os medos da situação, por quê? Porque eu não estou potente. Eu não estou potente. Se eu não estou potente, como é que eu vou chegar lá e botar? Eu não estou potente. É uma situação que me deixa mal. Eu não consigo pedir perdão para a Cláudia. Eu não consigo dizer para a Cláudia, aquilo me incomodou, mas a gente podia... Porque eu sempre estou preocupado, como é que a Cláudia vai pensar o jeito que eu falei? E fico esperando pelo outro. Os movimentos de oculto começam a crescer aí. Então o perdão não é para ser bonzinho. O perdão é para que a gente possa se soltar. E prosperar nas coisas que a gente se propôs. Expliquei essa parte? Então perdoa quem tem que perdoar, solta quem tem que soltar. Quem tem problema com mãe, quem tem problema com pai, quem tem problema com o vizinho, quem tem problema com a prima, quem tem problema com... sei lá. Solta, entenda que essa pessoa também está tentando. O seu pai também está tentando, a sua mãe também está tentando. Por mais que o seu julgamento muito ótimo ache que o certo seria outra coisa. Estamos todos tentando. Se eu perguntar aqui, Cláudio, tu não está tentando? Não está tentando? E se eu for em todo mundo, está todo mundo tentando. E todo mundo veio para esse planeta sem um manual de instruções. Eu acho, falando baixinho, só para nós aqui, que se a gente ganhasse um manual de instruções para vir, a gente não ia ler. A gente não ia ler. Porque o ímpeto do ser humano é ir lá viver as coisas. É ir lá viver. Só que conforme o ser humano vai vendo que algumas coisas não deram tão certo como ele esperava, o ser humano tem tendência a se encolher de novo. E Exu vem desencolher a gente. Essa palavra nem existe, mas agora existe. Vem desencolher a gente. Vem, cresce, sobe, para, solta. Vai prosperar, vai crescer, vai fazer as coisas acontecer na tua vida. Exu vem fazer isso, nem que seja no chute. Porque é a função deles, nem no chute, no empurrão. Vai lá, faz a vida acontecer, para com isso. Porque a gente vai se enredando, né? Imagina uma estradinha assim. Imaginou? A gente tem que ir dali até aqui. Tá bom? Estão junto na estrada comigo? Vamos parar no boteco? Ah! O boteco da encruzilhada. Da encruzilhada. Eu começo a estradinha da vida caminhando, aí eu me enrolo com um aqui, porque esse um tinha que passar na minha vida para eu resolver as coisas, e não para me aumentar as dificuldades com esse um. Aí vem outro, aí a gente se enrola de novo. Aí vem outra coisa, aí a gente já vê que a vida está muito pesada. Só que a gente escolheu essa vida. A gente escolheu cada pessoa que passa na nossa história. A gente escolheu aquele pai, aquela mãe, aquela vizinha, aquela prima. A gente escolheu. Sabe por quê? Porque na hora das escolhas a gente não tinha corpo físico. E não tendo corpo físico, a gente olhava as coisas com mais amplitude. O corpo físico nos limita. Ele tem a função de nos limitar. Para que a gente não fuja dos lugares. Tudo que eu estou falando aqui agora, tem uns que se não tivesse corpo físico já tinham saído daqui. Porque foram lá pensar em algum outro lugar quando eu comentei. Compreende? Espírito só pensa, ele está lá. Espírito pensou, está onde ele está pensando. A gente tem corpo físico para quê? Para viver as situações. Para estar nas situações. Você veio para uma palestra, agora fica aí. Não tem problema, pode levantar e sair. Mas vai ter que fazer o movimento de levantar e sair. Concordamos? Se não tem o corpo físico, já começava todo mundo a pensar na sua vida, enquanto tem uns pensando e onde é que foi? Onde é que... O corpo físico nos limita para que a gente vivencie as situações necessárias para que a gente mesmo aprenda a ser mais espontâneo, a gente mesmo aprenda a se libertar, a gente mesmo possa estar até na presença de alguém que a gente diz que ser inimigo e a gente está espontâneo. Não mais por causa das pessoas.
e sim pela minha vida, pela sua vida. Poxa, eu apostei na minha vida, você apostou na sua vida, sabia que você apostou? Lá quando o mentor disse, tudo isso aqui tu vai querer, nessa listinha de coisas tu vai querer resolver nessa encarnação? Vou resolver tudo isso. Aí o mentor que não quer tirar metade das coisas, não, eu vou agora para essa encarnação e vou resolver tudo com meu pai, vou resolver tudo com a minha mãe, vou agora. E a gente tem uma coisa, vou falar baixo sem aparecer na internet, só para nós. A gente tem uma coisa chamada ego. A gente é muito egudo. A gente tem explicação para tudo. O ser humano é um ego. O ego é a nossa personalidade. A gente não consegue matar o ego, mas a gente tem que ir treinando ele. A gente precisa treinar o nosso ego. Pensa só, a nossa personalidade, da idade que você tem de 0 até a idade que você tem hoje, a sua personalidade, o seu ego, tem essa idade. Só que você é um espírito eterno. Você já vem encarnando e reencarnando por muito tempo. Você tem muito mais idade do que pensa. Só que o seu ego tem a idade cronológica aqui da Terra. Né? Então quem é a criança nessa brincadeira aí? É o seu ego. E criança a gente tem que ensinar como? Não é batendo. É falando e mostrando e falando de novo e mostrando de novo. E não volta para aquele desgraçado e a gente volta para o desgraçado. E a gente vai lá de novo naquela situação para se machucar mais. Por quê? Porque a criança é teimosa. Nós todos somos crianças teimosas. Nós todos, o nosso ego é isso. O nosso espírito eterno nos guia, nos conduz, nos mostra o caminho. Mas nossas crianças, eu sou uma criança de 50 anos de idade, não sei qual é a sua idade. Eu sei que eu pareço 49,5, fica tranquilo. Mas a sua criança, o seu jeito de ser, esse ego, ele precisa ser treinado, conduzido. Senão a gente vai cair sempre na mesma coisa. A gente vai repetir os ciclos. A gente vai repetindo. E Exu e Pombagira vieram agora para nos ensinar a parar de repetir, inclusive, as nossas crenças religiosas aqui na Umbanda. Por que isso? Recém começou a palestra. Só mais um pouquinho, Mauri. Obrigado. Então, Pombagira veio trabalhar o lado feminino. Pombagira veio valorizar o feminino. As mulheres hoje ainda estão tentando fazer a sua libertação. E nessa libertação, às vezes cometem erros. É Pombagira que vem dar uma sacudida. Tu é mulher. Para você se libertar, você não precisa virar homem. Eu não estou falando de homossexualidade. Estou falando da maneira de conduzir as coisas. Homossexualidade é o caminho de cada um. Cada um tem seu jeito. Do seu ato sexual. Pronto. Eu estou falando... Tem muita gente que quer se empoderar sendo pior que os homens eram antigamente. Um feminismo que fica pior que o machismo. E as pombagiras vêm nos avisando isso há algum tempo. Tem que equilibrar, porque é masculino e feminino juntos. Não é mais um disputando, o homem prendendo a mulher, ou a mulher depois usando subterfúgios para prender o homem. É junto a coisa. Um dia nós vamos chegar nesse junto. A sociedade não está junto ainda. É um dando pau no outro, de algum jeito. Né? Para a gente chegar nisso, reza para a Pombagira. Para que ela mostre o feminino como é e não o feminino agressivo. A mulher, o feminino, a essência feminina, ela não veio para ser agressiva. Sabia disso? Só que às vezes a gente passa situações na vida, nós mulheres, agora eu virei mulher com vocês. Nós mulheres passamos situações na vida que muitas vezes a gente teve que ser o homem naquele momento, porque não tinha homem para fazer. O nosso masculino não estava entendido ainda. Todos nós temos energia masculina e feminina em nós. Tá bom? E a partir do momento em que a sociedade separou isso, fez com que nós nos separássemos de nós também. Assim como a religião disse que é lá que está Deus, e não aqui, em todo lugar, não foi lá atrás, não falaram que está lá longe Deus, então a gente vai ter que ir em algum lugar para alguém nos falar o que Deus está dizendo. Não, Deus está aí dentro. Deus está em tudo. A gente não consegue explicar Deus. Eu posso passar a noite aqui falando de Deus e não vou conseguir explicar. Eu posso pedir o que você sente, cada um aqui falar o que sente que é Deus,
E vão falar e vai estar certo, porque é a impressão de cada um. O livro dos Espíritos, a pergunta 1 é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema. A resposta foi essa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é a inteligência suprema, por que a gente ainda tenta controlar a vida? Se tem algo muito mais inteligente que nós que está nos auxiliando nesse processo, e os Exus estão diretamente ligados a essa luz que a gente não consegue explicar da nossa criação. Os Exus e Pombagiras estão diretamente ligados, cumprindo o que precisam cumprir. Ah, mas Lu, seria muito mais fácil eu passar algumas situações da minha vida mais de uma outra forma? Seria hoje a gente olhando. Eu acho que eu falava com o Mauri isso. Ou com a Vanessa, com alguém eu falei. Que eu queria ter a cabeça, com 15 anos eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje. Quem nunca ninguém pensou nisso? Só eu. Se eu pegasse a cabeça de hoje, pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para os 15 anos, quanta coisa eu ia organizar diferente. Eu não ia chorar tanto pelaquela moça que me amava. Né? E quantas coisas a gente pensa nisso. Mas não, a gente só tem a cabeça que tem hoje porque a gente vivenciou as burradas até aqui. Então, agradeça as burradas. Não tem como facilitar a coisa. Tem como a gente se autoeducar, não repetindo ciclos. Observar as coisas de uma outra forma. Conversa com o Exu, conversa com o Pombagira, que estão sempre com você. Pode chamar de anjo da guarda, pode chamar de guardião, pode chamar do que for. Me conduz para que eu possa sair dos ciclos repetitivos. Porque se é repetitivo, significa que a gente está atrás do rabo, né? Já viu um cachorro atrás do rabo assim? A gente não está resolvendo, então para. Hoje, quando você levantar daí e for lá receber a consulta, receber o passe, já vai de coração aberto para que os ciclos repetitivos possam se mostrar uma saída. Mostrar uma saída do ciclo repetitivo. Nos ensinar a dar tanta força para os problemas que a gente acha que o ciclo repetitivo é o problema, mas o problema é o que está ali para nos ensinar. A situação que eu tenho dificuldade com a Cláudia, eu não tenho, Cláudia, eu te amo muito. A situação que eu tenho dificuldade com alguém, que você tem dificuldade com alguém, essa situação é para lhe ensinar. E lá no fundinho você sabe o que tem que fazer. Só não quer fazer. Porque, e se eu dobro o joelho para a Cláudia? E peço perdão para ela e ela não me dá o perdão? Ainda é a gente dependendo do outro. Essa dependência do outro faz com que a gente não saia dos ciclos das relações. Então, o perdão não é nem eu me ajoelhar aqui com a Cláudia. Vou te abraçar que eu estou com saudade, Cláudia. O perdão é eu pensar na Cláudia e, puxa, Cláudia, eu entendo que tu é ser humano, eu entendo que tu tem as tuas nuances, eu entendo que tu tem as tuas dificuldades, e eu deixo tu ir em frente. E eu acalmo meu coração. Só acalmo meu coração. E entendo que são egos. É o meu ego brigando com o ego dela. Porque os espíritos eternos até conversaram lá que nós íamos vir junto. Passar a vida no outro em algum momento. Né? E cada um de nós é assim. Nossos guardiões vão nos levar nas situações às vezes mais difíceis para nós porque nós pedimos. Você sabe o que precisa mudar aí dentro para as coisas acontecerem diferente. Você sabe, ora para Deus. Sempre que a gente ora para Deus, esses guardiões já nos abraçam. Sempre que a gente se posiciona para isso. E aí não adianta mais a gente achar que são os outros. No fim somos nós. A gente levanta uma bandeira de guerra e mantém ela. Solta a bandeira de guerra. Não quer levantar a bandeira branca de, calma agora, Cláudia. Não quer levantar a bandeira branca? Não levanta, mas solta de guerra pelo menos. Para que você possa fluir nas relações, para que as coisas possam acontecer de outro jeito. Mas o meu negócio não. O seu negócio vai prosperar. Sempre vai prosperar. Prosperar nem que seja para fechar. Mas vai fechar que momento? O momento em que você aprendeu o que tinha que aprender. E vai prosperar e crescer em que momento? No momento que você aprendeu a etapa de subida. Às vezes a gente está subindo alguma coisa e a gente não quer dar o próximo passo. O teu próximo passo é soltar fulano, é soltar fulana, é não sei o quê.
mas a gente não quer dar esse próximo passo, a gente fica no redemoinho, fica no meio da escada, sabe? Vai pra cá. Voltei pro prédio, subindo e descendo. Vai pra cá, vai assim. E a gente fica assim. Sobe essa escada uma vez, solta o que tem que soltar. Mas a gente ainda quer ser bonzinho. E Exu vem nos ensinar a não ser bonzinho, a gente ser só a gente. Às vezes, a gente sendo a gente vai trazer coisas boas, a gente sendo a gente vai trazer coisas não tão boas. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Pode ter certeza que todos nós estamos protegidos. E hoje é o dia de você sentar lá na frente desse pessoal, ou ficar em pé, sei lá como é que é, cada um vai chamar você de algum jeito. Chegar lá e que eu possa sair do ciclo repetitivo, que eu possa prosperar, que eu possa crescer, que eu possa sair da bebida, que eu possa sair da droga, que eu possa sair da maledicência, que eu possa sair das mágoas, que eu possa sair dessas coisas, porque eu tenho mais o que fazer. Será que a gente percebeu que a gente tem mais o que fazer do que ficar fofocando? Não tem tempo a perder. E quando a gente está fofocando demais, alguém fofoca demais? Né? Agora ninguém. Ninguém vai pro bar comigo fofocar. Quando a gente está falando demais da vida dos outros, significa que a gente não está olhando direito para a nossa vida. Só isso. Para um pouquinho, olha aqui. Putz, o que eu tenho que ver aqui? Que mágoas que eu tenho que soltar hoje, nesse dia de Umbanda, de Exu e Pombagira? Que mágoas que eu tenho que soltar? Pode botar a musiquinha, por gentileza, Mauri. E aí eu vou pedir para fechar os olhinhos, soltar os ombros. E ouve a música mais alta. E deixa os Exus e Pombagiras começar esse trabalho. Pai do céu, nesse momento me auxilia. Com os Exus e Pombagiras a soltar o que não me serve mais. Para que eu possa crescer, para que eu possa amar, que eu possa prosperar, que eu possa aceitar o meu próprio jeito.